brutal, brutal essa explicação, porque para além de tu ensinar tudo, o que está por trás do teu ensinamento, ainda existe toda essa técnica que tu desenvolve para tentar chegar mais próximo das pessoas, né? Mais próximo dos teus alunos. Ou seja, então, o que está no rock não é só simplesmente programação. Tá? Consoante essa explicação que tu deu, é muito mais que isso. Isso é bem legal. Acho que é uma forma de tentar passar aquilo que tu sabe de maneira atual, 100% atual. Porque hoje você, por exemplo, entrar no curso de inglês não é simplesmente entrar no curso de inglês. Tem todo um por trás de um monte de coisa que talvez você, por ter alguma idade, se depara com crença tua, dizendo que, olha, eu nunca vou aprender a falar inglês. E aí, quando chega lá, por melhor que seja o teu professor, por você já carregar aquilo, ou seja, o teu professor também tem que ter essa percepção de desbloquear isso na tua mente. Ô, Exato. Roque, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum grau de escolaridade ou que você pode passar assim, olha, não, meus alunos, no mínimo, têm que saber isso para entrar na área da programação? Qual é a escolaridade que você pode, se é que existe ou se é que não existe? Cara, ótima pergunta. Eu acho que não existe, né, um grau de escolaridade, inclusive falando sobre faculdades na área da programação, é um tema também que sempre vem à tona. Muitas faculdades, muitos cursos, eles não conseguiram acompanhar a tecnologia. Então, eles ensinam sim programação, ensinam uma base, a base ali para você aprender lógica de programação e conseguir escrever algum código, só que não é a mesma tecnologia que as empresas utilizam hoje. Então, o cara que está fazendo faculdade, muito provavelmente ele vai ter que buscar alguma coisa por fora mais atualizada para aprender Ok. aquilo. Então, eu acho que programação é uma área muito autodidata. Então você consegue, cara, se quiser aprender sozinho, se você é uma pessoa autodidata, ou se não, fazer algumas coisas por fora, pegar o que realmente, se for falar de empregabilidade, o que as empresas estão utilizando. É isso, montar um plano, estruturar aquilo, ver como você consegue dividir aquilo em aulas, em horas de estudo, praticar muito aquilo e provar para a empresa que você sabe o que ela precisa. Então não tem exatamente um grau de escolaridade para a pessoa aprender isso. Ok. E, por exemplo, que eu acho que é a maior dificuldade de quem está entrando na área. Como é que tu orienta o pessoal, por exemplo, que eu não tenho experiência e, pô, quando chego numa entrevista, uma coisa desse tipo, não tô ali fazendo curso, estudando por conta própria, o que que você orienta as pessoas a terem para mostrar numa entrevista que, tipo, pô, eu consigo, eu tenho o conhecimento que vocês precisam? Porque acho que esse eu acho que é o maior desafio de quem, independente da idade, né? De quem está entrando na área, seja um jovem que fez o teu curso, aprendeu e, pô, fuxicou o YouTube e o cara programa e consegue fazer as coisas, ou seja uma pessoa até mesmo mais velha que, tipo, já está ali e quer mudar de área, entendeu? Não tem ali a experiência comprovada mesmo na equipa e isso tudo é importante. Sim. Tem duas coisas, né, que você mencionou. Bom, primeiro a experiência em trabalhar em equipe é muito importante, mas vamos falar um pouco sobre a experiência de código, né, a experiência técnica ali. Então, hoje na comunidade DevSpace a gente tem uma regra que não foi eu que criei, mas a gente aplica lá, chamada de 70-20-10. É uma forma de você aprender. Divide o seu 100% de aprendizado em três partes. Então, 70% do seu aprendizado tem que ser prática. A gente geralmente acha que a gente tem que assistir mais aulas e gasta 70% do tempo assistindo aulas. Depois sai da aula e vai tentar praticar e percebe que não aprendeu aquilo e fica frustrado. Então, por isso que eu falo, muita coisa é você entender como funciona. Se você entendeu e virou a chave e aplicar, vai fazer total diferença. Então, 70% é prática, 20% é compartilhando o que você aprendeu, seja falando sobre o assunto, escrevendo um artigo, já crescendo a sua autoridade como programador fora, né, não só na comunidade, mas fora também, no LinkedIn, em áreas assim. 10% só do seu aprendizado, isso para qualquer coisa, é você assistir uma aula, ler um livro, é você ter aquela introdução ao conteúdo. Por isso que é 10%. Você vai saber que existe aquele módulo, aquele conteúdo. Depois disso, você vai precisar praticar, você vai precisar explicar para alguém. Você só consegue internalizar com isso. E com essa prática dentro da comunidade DevSpace, você acaba criando um portfólio. Então, alguns aplicativos que você faz, que você mesmo fez praticando, não só durante a aula, mas fez separadamente. Isso serve para você chegar numa entrevista e falar, olha, eu já fiz isso, isso e isso, com as tecnologias que vocês estão pedindo aqui na entrevista. E isso vai ajudar o aluno a conseguir uma entrevista. É o primeiro passo. Né? Montar esse portfólio, crescer sua autoridade como programador, saindo de uma outra área para conseguir uma entrevista. Depois disso, existe o processo seletivo.
Então, aí a empresa validar se ele sabe ou não. E as empresas fazem isso. Então, tem no processo seletivo uma parte com o RH, uma entrevista com o RH vai entender se salário, localização, enfim, um pouco dessa parte de trabalho em equipe, das outras áreas que a pessoa estava. E depois, passando nisso, vai aplicar um teste técnico nessa pessoa. Então, esse é o principal. Se ela aprendeu de fato e fizer esse teste técnico bem feito, o emprego é dela, independente se ela teve experiência ou não. Então, quando você recebe esse teste técnico, é o seu momento de brilhar ali. Mostrar que você sabe. Pode ser que não. Eu tomei vários nãos. Às vezes você espera parte que do processo, né? muito, tem que aprender onde errou e para ir para o próximo, né? Mas uma hora vai. Esse tipo de trabalho, ele é, de certa forma, engolidor. A todo momento tem muita inovação. Se você deixar de estudar por fração de pouco tempo, você já fica totalmente desatualizado? Ou é algo que você, se está praticando todos os dias, você se mantém minimamente ali dentro do mercado? Ele, sim, tem muita atualização. Como eu disse, até as faculdades não conseguem manter ali. Eles ensinam a base, porque vai mudando a tecnologia. Imagina se mudar a grade de uma faculdade toda vez que tiver uma nova tecnologia. Tem muito. Só que, ao mesmo tempo, a empresa não vai pegar uma nova tecnologia e aplicar no código dela. É arriscado. Então, pensa o Spotify, tem um aplicativo lá, está rodando, está funcionando certinho. Claro, a gente sempre mexe no código, traz novas funcionalidades e surgiu uma nova tecnologia agora. Não é do dia para a noite que agora você vai ter que estudar essa tecnologia para colocar na empresa, para estudar aquilo e colocar no código da empresa. É muito arriscado isso para a empresa. Então, tem todo um processo de migração de tecnologia, se faz sentido ou não fazer essa migração de tecnologia. Para o seu trabalho, você entrou uma vez, no começo você tem uma curva de aprendizado muito grande, uma vez que você entrou, começou a trabalhar naquela empresa, você vai fazer muitos padrões, aquilo vai ficar se repetindo muito. Se vier uma nova tecnologia, vai ter que ter um plano para colocar aquela nova tecnologia para não impactar, né, o que já está funcionando. Né? Então, tem essas duas coisas. Né? No normal, sim, você pode continuar estudando. Eu também não estou falando isso para falar que você nunca vai precisar estudar. Porque a galera também, às vezes, acha que continuar estudando ao longo da vida é ruim. Então, não, na programação você vai precisar continuar estudando, sim. Isso é uma bênção, cara. Isso Acho é que em bom todas as demais. áreas, se você parar de estudar, irmão, Exato. tu fica pra trás. Isso não... Esfria, né? Exato, Esfria, tipo, esfria o sangue. tu fica desatualizado e aí já foi. Ó, chega outra pessoa que tem mais conhecimento que você e pronto. E o medo que a galera tem, cara, nossa, eu vou ter que estudar a vida inteira. Na verdade, eu teria medo de não estudar a vida inteira. Imagina só você parar no tempo, não aprender mais coisas, os anos vão evoluindo, coisas novas vão chegando, de tecnologia ou não, novos conhecimentos. Como eu falei, agora estou estudando neurociência, é legal, estou aprendendo coisa pra caramba. Mas é porque, cara, é ir atrás de conhecimento, porque você vai amadurecendo, você vai, enfim, continuar aprendendo ao longo da vida, né? A gente tem infelizmente, o modelo que a gente tem na sociedade hoje, nem sei se tem culpa de alguém, mas é o que acontece hoje,